Terminou ainda agora na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, o jogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Ceará e Vasco da Gama. Bom, gente, o Ceará venceu o jogo por 2-1. No primeiro tempo, o jogo foi todo do Ceará. O Vasco da Gama não conseguiu jogar e o Ceará dominou amplamente o jogo, e o Pedro Raul, né, ex-jogador do Vasco da Gama, inclusive, ele fez o gol, né, ali um chute de dentro da área, e o Ceará fez 1-0. E assim o primeiro tempo terminou, com Ceará 1, Vasco da Gama 0. Né? E no segundo tempo, o panorama se inverteu completamente. Né? Quem dominou o jogo foi o Vasco da Gama. Né? Então o que o Ceará fez no primeiro tempo, o Vasco da Gama fez no segundo. Só que o Vasco da Gama não levou sorte, né? Mesmo dominando o jogo, tomou o segundo gol ali em meados do segundo tempo. Pedro Raul novamente, livre na área, né? Com o gol praticamente vazio. Então 2-0 pro Ceará. E aos 47 minutos, já bem no final do jogo, o Veguete, de cabeça para variar, descontou para o Vasco da Gama. Então o jogo ficou Ceará 2, Vasco da Gama 1. Né? Então, gente, não terminou aqui o vídeo não, né? Deixa eu fazer meu comercial e em meio minuto eu tô voltando, tá? Então, gente, por gentileza, like aqui no vídeo, like agora, não deixe pro final, porque no final do vídeo você esquece. Se inscreva no canal, que me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo, sobretudo com os vascaínos que estão de cabeça inchada, mas com apreciadores do futebol em geral. Ative o sininho e comente. Né? E no final do vídeo eu vou falar sobre a descrição desse vídeo. Bom, gente, então, algumas coisas que eu queria colocar. Primeiro, que a Arena Castelão estava com menos da metade da lotação. Claramente com menos da metade da lotação. Um jogo terça-feira à noite. Aí eu lhes pergunto, e se o jogo fosse no sábado ou no domingo? Como é que estaria o Castelão? Completamente lotado, ou pelo menos próximo disso, né? Eu quero dizer o quê? Campeonato Brasileiro tem que ser jogado a temporada inteira e com jogos só aos finais de semana. Vou repetir. Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do calendário, tem que ser jogado ao longo da temporada inteira e com jogos só no final de semana. Mais uma vez, para ficar bem claro, Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do calendário, precisa ser jogado ao longo da temporada inteira e com jogos apenas aos finais de semana. Você ter 2 ou 3 rodadas, né, que sejam em meios de semana, desde que as outras 35, né, ou 30, né, 27, porque eu defendo 30 rodadas, eu prefiro o Campeonato Brasileiro com 16 clubes da primeira divisão do que 20, né? Então, o Campeonato Brasileiro ele tem que ser jogado aos finais de semana. Simples assim, para você ter maior afluência de público aos estádios, né? E outra coisa, gente, aí falando especificamente do Vasco da Gama, que é o clube que eu torço, o meu clube de coração, né? Eu não tenho tantos dados para falar do Ceará, porque eu não vivo a realidade cotidiana do Ceará, né? Mas do Vasco sim. Olha, eu acho que está na hora do Fernando Diniz sair. O Fernando Diniz ele não consegue acertar esse time. No primeiro tempo tomou um banho de bola, no segundo tempo dominou mais porque o Fortaleza cansou, né? E então o Fernando Diniz não é o... Perdão, como é que é o nome do técnico? O Fábio Carille, né? Eu falei Fernando Diniz no início, desculpa, gente. O Fábio Carille não consegue acertar o time, né? Então tá na hora dele sair. Eu falei do Fernando Diniz porque, para mim, tinha que ser o novo técnico do Vasco, né? E ele tá dando sopa aí no mercado. Então, se você demorar muito, o Fernando Diniz vai ficar empregado e aí o Vasco fica sem ele, né? Que seria, ao meu ver, a melhor solução para o Vasco da Gama.
Eu também gostaria muito de ver o Abel Ferreira treinando o Vasco da Gama, mas é pouco provável que ele saia do Palmeiras nesse momento, né? Então, é isso, né? O Vasco perdeu mais uma, né? É rotina. Nos últimos 25 anos, isso é uma rotina cada vez maior. O gigante da colina, infelizmente, está virando o anão da colina. É, gente, é triste, mas é realidade. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Sim, a todos. Não adianta me intimidar, porque eu vou continuar falando todos, né? E mais uma vez, gente, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. E a descrição desse vídeo, que eu tinha prometido lá no meio do vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu ofereço 4 documentos escritos para vocês a preços módicos, né? Uma apostila de administração, porque eu fui professor universitário nessa área durante mais de 20 anos, né? Uma proposta para o sistema eleitoral e sistema partidário brasileiro, uma proposta de calendário para o futebol brasileiro e um e-book sobre meu ídolo do futebol, Roberto Dinamite, né? Bom, gente, se tiver interesse em algum desses produtos, dá uma olhada atenta na descrição do vídeo e entre em contato comigo. Mais uma vez, muito obrigado.